Fala galerinha do Estou Preparado, sejam bem-vindos ao nosso bloco de número 2 com o conteúdo de acentuação gráfica. Esse conteúdo aqui é o segundo conteúdo que mais cai nas provas da banca UPNet. Em média, a banca coloca não só uma questão, ela não se conforma em colocar só uma questão de acentuação. Em uma única prova, ela pode colocar até duas questões desse tópico. E quando a gente estuda acentuação gráfica, a gente tem a regra geral e tem também a regra específica. A notícia boa é que nesse novo padrão de 2023, a banca só cobra a regra geral. O que seria a regra específica? É aquela que tem formador de ato, os verbos ter e vir, que no plural recebem acento, os ditongos abertos e, ó e eu, das palavras oxítonas, monossílaba, isso daí a banca não cobra. Então eu separei aqui já um bisuzinho para vocês do que a banca cobra. Somente essa regra, a regra geral. Então, no que diz respeito à acentuação gráfica, a banca ela só cobra a regra geral. Então, o que seria essa regra geral? Na regra geral, a gente vai dividir as palavras em dois grupos. Então, vocês vão imaginar aqui o grupo de cima, imaginem esse quadradinho aqui como uma sílaba. Então, o que a banca vai fazer aqui, ó? Se a palavra tiver uma sílaba, vocês vão chamar ela de monossílabo tônico. Então, esse grupo ele é separado. Quando a palavra tem mais de uma sílaba, então a gente vai dizer que a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, ela pode ser a última, pode ser a penúltima ou pode ser a antepenúltima. Então, a gente vai separar nesses dois grupos. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza? Se a palavra tiver só uma sílaba, a gente vai dizer que é um monossílabo tônico. E quando é que a gente acentua o monossílabo tônico? Quando ele termina em A, E e O. Lembrando, toda regra de acentuação ela pode ter o plural. Isso quer dizer que pode ser seguido ou não de S. Então, por exemplo, na palavra, vamos colocar aqui exemplos. A gente tem a palavra pá, pé e pó. Olha só, tem uma sílaba, terminou em A, acentua. Uma sílaba terminou em E, acentua. Uma sílaba terminou em O, acentua. Já para o grupo de baixo é diferente. Quando a palavra tem mais de uma sílaba, a gente vai dizer que se a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, for a última, a gente vai chamar de oxítona. Se a sílaba mais forte for a penúltima, a gente vai chamar de paroxítona. E se a sílaba mais forte for a antepenúltima, a gente vai chamar de proparoxítona. Quais são as proparoxítonas que a gente acentua? Todas. Então, por exemplo, a palavra pássaro, a sílaba mais forte é a antepenúltima, né? Então, a gente vai acentuar. A palavra médico, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, a gente tem que acentuar. Já para as oxítonas, que é quando a sílaba mais forte é a última, a gente só copia e cola dos monossílabos. Então, se terminar em A, E e O, seguido ou não de S, a gente continua acentuando. Vamos acrescentar aí só o em e o ens, beleza? Então, pronto. Vamos dar exemplos aqui, ó. Na palavra cajá, na palavra café, cipó e parabéns. Ó, a sílaba tônica é a última, terminou em A, acentua. A sílaba tônica é a última, terminou em E, acentua. A sílaba tônica é a última, terminou em O, acentua. E a sílaba tônica é a última, terminou em ens ou em em, por exemplo, além, você vai e acentua. O que você tem que tomar cuidado aqui é porque esse grupo aqui é diferente deste grupo. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Se a banca perguntasse o seguinte: a palavra pá é acentuada pelo mesmo motivo da palavra cajá. De uma maneira assim superficial, você poderia pensar, os dois têm a última sílaba tônica, a mais forte, e os dois terminam em A. Não, porque o grupo de cima, se tiver uma sílaba, a gente considera como outra regra. Então isso é uma possível pegadinha, não vão cair nessa pegadinha. E para finalizar, eu deixei essa daqui por último, as paroxítonas, por quê? Porque o grupo das paroxítonas é o grupo que tem a maior quantidade de regras, porque a gente vai acentuar se terminar em L, I, N, U, R, X, AN, AN,
uns PS de tongo. Como é que a gente vai fazer para memorizar isso? Eu tenho um bizuzinho, ó. A gente vai ler isso daqui do jeito que está escrito, ó. O que está escrito aqui? Li no chão. Então, se você memoriza ali no chão, chega na hora da prova, você lembra ali no chão. Então, basta você decorar ali no chão. E de tanto eu falar ali no chão, você já memorizou ali no chão. Então, quais são as paroxítonas que você vai acentuar? As terminadas em li no chão. Pronto. Então, vamos dar exemplos aqui, ó. Na palavra pólen. É uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima aqui, ó. E terminou em quê? Terminou em N. Tem N no chão? Tem. Então a gente vai fazer o quê? Acentua. Outro exemplo. A palavra revólver. Revólver. Qual é a sílaba tônica? É a penúltima. Terminou em quê? Terminou em R. Tem R no chão? Então a gente acentua. É basicamente isso. Deixa eu tentar apagar aqui as anotações que eu fiz. Pronto. Depois de aprender o li no chão, aí você aprende uns PS de tongo. Li no chão, uns PS de tongo. Li no chão, uns PS de tongo. E o que é que mais cai aqui na banca? O que mais cai é esse daqui, que eu vou até marcar de uma cor especial. É a paroxítona que termina em ditongo. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Quando eu coloco eu pego a palavra secretária e a palavra ciência, a gente vai ter o seguinte: qual é a sílaba mais forte? É a penúltima. Então a gente vai memorizar com um bizuzinho aqui, ó. Se tem acento na sílaba vizinha, se tem acento no vizinho, ó. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então a gente vai memorizar isso, ó. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então a gente vai dizer que esse final é um ditongo. Ditongo é quando o encontro fica na mesma sílaba, ou seja, ele fica juntinho, não se separa. Então essa é a regra que mais cai. É a paroxítona acentuada que termina em ditongo. Então, paroxítona, se tem acento na sílaba vizinha, o final fica juntinho. É a famosa paroxítona que termina em ditongo. Nesses dois exemplos, a gente terminou com IA, não foi? Nesses dois exemplos, a gente terminou com IA. Então, outra curiosidade é, se a primeira vogal aí do encontro vocálico for a vogal I ou a vogal U, a gente vai dizer que esse ditongo é um ditongo crescente. Isso daqui acontece em 99% dos casos. Dificilmente a gente vai ter uma paroxítona terminada em ditongo decrescente, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu colocasse aqui a palavra fósseis, qual é a sílaba mais forte? É essa. Se tem acento no vizinho, quer dizer o quê? Que o final fica juntinho. Então, isso daqui vai ficar junto. Continua sendo uma paroxítona que termina em ditongo. Só que a primeira vogal do encontro vocálico não foi nem a letra I e nem a letra U. Então, nesse caso, que é muito raro, a gente não tem ditongo crescente. A gente tem o quê? Ditongo decrescente. Por que que eu estou falando isso? Isso daqui é o que a banca mais cobra, é a paroxítona que termina em ditongo. E ela vai perguntar o seguinte: essa paroxítona termina em hiato? Você vai dizer que não, ela gosta de perguntar isso. Essa paroxítona termina em ditongo decrescente? Termina em ditongo crescente? Em 99% dos casos é o ditongo crescente. Mas isso só acontece quando a primeira vogal do encontro é a letra I ou a letra U. Estou falando assim de maneira genérica. A primeira vogal, porque na verdade é uma semivogal, mas a gente vai chamar de vogal para facilitar. Quando a primeira vogal for a letra I ou a letra U, o ditongo ele vai ser crescente. Pronto, basta saber isso daí, esse slide que você gabarita as questões. Então bora lá. Primeira questão, sobre acentuação, deixa eu colocar aqui o amarelo. Sobre acentuação, observe os itens abaixo, sobretudo os termos neles
destacados em maiúscula. A banca ela vai ter esse critério de colocar em maiúscula para a gente analisar a palavra que ela quer. Então, bastava a gente nem ler aí o texto, só olhar o que está em maiúscula para a gente responder. Vamos lá. Sobre esses termos destacados, assinale a alternativa correta. Letra A. No item 1, então o item 1 a palavra é família. Vamos analisar aqui a regra da palavra família. Em família, a gente tem o quê, ó? A sílaba tônica, deixa eu colocar de verde. A sílaba tônica é a penúltima. Então, a gente vai ter aqui uma paroxítona. Ó, se tem acento no vizinho, o final fica o quê? O final fica juntinho. Então, é uma paroxítona que termina em ditongo. E esse ditongo é um ditongo crescente. Por que que é crescente? Porque o I começou aqui, ó. Se a letra I ou a letra U começar é ditongo crescente. Vou analisar todas. A palavra número é a antepenúltima. Então, a gente vai ter aqui uma proparoxítona. A palavra legítima é a antepenúltima. Então, a gente vai ter aqui uma proparoxítona. A palavra possível é uma paroxítona. E a paroxítona terminou em quê? Ó? Na letra L. Tem até o L aqui do li no chão, ó. O L, estão vendo? Então, essa é a regra das paroxítonas. Vamos aí para a próxima. Espécie, a gente vai ter aqui, ó, que é uma paroxítona. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, é uma paroxítona. Deixa eu anotar aqui. Essa de cima é uma paroxítona que termina em L. E essa daqui de baixo é uma paroxítona que termina em ditongo. O ditongo é crescente ou é decrescente? É crescente porque começou com I. Então, vamos colocar aqui, ó, ditongo crescente. Se começar com a letra I ou a letra U, vai ser ditongo o quê? Crescente. Esse é o bisuzinho. Então, letra A. No item 1, o termo é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente. Correto. A resposta já é a letra A. Vamos ver o erro das outras. No item 2, a tonicidade recai na penúltima sílaba? Não. Se é proparoxítona, ó, é na antepenúltima sílaba. Então, vamos colocar aqui, ó, o certo seria antepenúltima sílaba. Letra C. No item 3, o termo se acentua por ser proparoxítona terminada em ditongo. Ó. Não é proparoxítona terminada em ditongo. No item 3, não existe essa regra. É só o quê? Só proparoxítona. O que é terminado em ditongo é a regra da paroxítona, não é? Então, esse daqui está errado. No item 4, o termo é acentuado por ser paroxítona terminada em EL. Não. Paroxítona terminada em L, do jeito que está aqui. Então, esse item também está errado. E no item 5, o termo obedece à mesma regra de acentuação de possível. Não, porque no item 5 é paroxítona terminada em ditongo. Olha só, terminada em ditongo crescente. Enquanto que possível é paroxítona que termina em L. Então é diferente, essa daqui tem erro. Gabarito letra A. Questão de número 12. Viu como é tranquilo? É nesse padrão aí, ó. 12. Vamos já analisar aí as palavras, ó. Impossíveis, inacreditável. Estou destacando aqui a sílaba mais forte. Também, se tiver acento, já é a sílaba mais forte. E negócios. Agora vamos analisar aqui a regra, ó. Impossíveis. A gente tem aqui uma paroxítona. Por que que é paroxítona? Porque a sílaba mais forte é a penúltima. E se tem acento no vizinho, o final fica o quê? O final fica juntinho. Só que essa paroxítona, ela vai ser o quê? Ela vai ser terminada em ditongo, porque fica juntinho. Só que a primeira letra é a letra E. Então, é um ditongo o quê? Decrescente. Vamos aí para o item 2. Inacreditável. Inacreditável é uma paroxítona. E essa paroxítona terminou em quê? Terminou em L. No item de número 3, também é a sílaba mais forte. Então, a gente vai ter o quê? Oxítona terminada em em. Tá aqui na regrinha, ó, oxítona terminada em em. Basta saber esse esquema. E negócios, ó. Negócios é uma paroxítona. O final, ó, se tem acento no vizinho, o final fica juntinho.
então termina em ditongo. Como começou pela letra I, é ditongo o quê? Ditongo crescente. Então vamos agora só ver o que está correto aí, ó. Ele diz que no item de número 1, ele diz que recai na antepenúltima sílaba. Não, não é na antepenúltima sílaba, é na penúltima sílaba, porque é uma paroxítona. Então esse daqui está errado. Vamos ver o item de número 2. No item de número 2 diz, inacreditável, a gente tem uma paroxítona que termina em L. Correto, conforme a nossa anotação aí. No item de número 3, também ele diz que é uma paroxítona terminada em "-en". Não, não é paroxítona. É o quê? É oxítona. Então, esse item aqui está errado. E no item de número 4, ele diz que a gente vai ter o quê? Vai ter uma paroxítona terminada em ditongo crescente, conforme a gente anotou aqui. Então, os únicos corretos são os itens 2 e 4. Gabarito, então, letra C. Perceberam que basta vocês saberem essa regra geral e o bisuzinho aí do ditongo crescente, ditongo decrescente, que você gabarita a prova. Vamos aí para a questão de número 13. Sobre acentuação, analise os itens abaixo. Ó, eu vou destacar já a sílaba tônica e sílaba tônica. Olha, o primeiro, não vou nem ler aí, ó, o primeiro é uma proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. O segundo é uma proparoxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. E alguém, a sílaba tônica é a última, então é uma oxítona, que terminou em que essa oxítona? Terminou em "-en". Então vamos analisar aqui, ó. No item de número 1, ele diz que é uma paroxítona terminada em S. Nem existe essa regra de terminada em S. Então é uma proparoxítona. Então esse item está errado. Item de número 2. Ele diz que o termo destacado, a sílaba tônica, recai na antepenúltima sílaba. Correto, porque é uma proparoxítona. E por último, ele diz que alguém é uma oxítona que termina em "-en". Correto, conforme a gente anotou aqui. Então, os únicos itens corretos são os itens 2 e 3. Gabarito, então, letra B. Tranquilo demais, não é? Questão de número 14. Vamos já marcar aqui, ó, as sílabas tônicas. Eu vou anotar aqui, ó. Rígidos, a sílaba tônica é a antepenúltima, é proparoxítona. Flexíveis é uma paroxítona que termina em quê? Ditongo. Se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, termina em ditongo. Só que esse ditongo é ditongo o quê? Decrescente. Por que é ditongo decrescente? Porque começou com a letra E. E espontâneos também vai ser o quê? Uma paroxítona. Ó, se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, terminada em ditongo, só que começou com a letra E, ditongo decrescente. Então, olha só, é correto afirmar que o acento do 1 se justifica por ser proparoxítona? Não, é paroxítona terminada em ditongo decrescente, não proparoxítona, é paroxítona. Deixa eu anotar aqui, ó. Não é proparoxítona, é paroxítona. Letra B. No item 2, o termo é acentuado por ser paroxítona terminada em "-eis", ou seja, paroxítona terminada em ditongo decrescente. Então aqui, ó, o item correto por enquanto é a letra B. Vamos continuar aí, ó. No item 3, a tonicidade recai na penúltima sílaba. Não, não é penúltima sílaba. É antepenúltima, porque é uma proparoxítona. Letra D. Tanto no item 1 quanto no item 3, a tonicidade dos termos recai na penúltima sílaba. Não. No item 3 não é penúltima sílaba. No item 3 é antepenúltima. Então esse daqui também está errado. E no item, a tonicidade do termo do item 2 recai na antepenúltima sílaba?
Não, porque no 2 é paroxítona, e se é paroxítona, é a penúltima sílaba. Então, bem tranquilo aí, resposta letra B. É nesse formato aí que vai estar na prova de vocês. Questão de número 15, ó. Já vou sempre, perceberam? É o mesmo padrão. É sempre da mesma forma, ó. Científica, sílaba tônica, médico e sílaba tônica, século, sílaba tônica, cérebro, sílaba tônica e saúde, sílaba tônica. Então eu vou ter aqui, ó, proparoxítona, proparoxítona, proparoxítona e proparoxítona. O único que eu não vou ter proparoxítona é o item de número 4. Então vamos ver aí, ó. Letra A, tanto no item 1, como no item 3, a tonicidade recai na penúltima sílaba? Não, não é penúltima sílaba. É antepenúltima, porque são proparoxítonas. Vamos ver aí agora a letra B. No item 2, o acento se justifica por ser palavra paroxítona. Ó, segunda vez que isso se repete. Não existe essa regra, paroxítona terminada em S. No item 2, a gente tem uma proparoxítona. Então, ó, não. Perceberam que ela tem um padrão aí nas questões. Letra C. No item 4, o acento se justifica por se tratar de ditongo crescente. Não. Para começar, no item 4, a gente não tem nem ditongo. Porque quando a gente separa a palavra saúde, fica assim, ó. Isso daqui é o que a gente chama de hiato. Quando é que a gente tem hiato? Quando se separa. Então, o item 4 é o formador de hiato. Não tem nada a ver com ser ditongo. Letra D. Os itens 1, 2, 3 e 5 obedecem à mesma regra. Qual é a regra? A regra da proparoxítona. Proparoxítona, proparoxítona e proparoxítona. Somente o item 4 que não foi proparoxítona. Então a gente vai dizer que o gabarito correto é a letra D. E por que a letra E está errada? A tonicidade do termo do item 5 recai na penúltima sílaba. Não, não é penúltima, é antepenúltima sílaba. Gabarito, então, letra D. Questão de número 16, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa incorreta. Sempre que aparecer esse nome, você já destaca para você não marcar a correta aí na emoção. Então, olha só. Vou olhar só a palavra que está em maiúscula, benéfica. Por que benéfica tem acento? Por se tratar de uma proparoxítona. Correto. Letra B, a palavra cálcio, magnésio, sódio. Olha, todas elas são o quê? Paroxítonas, que a sílaba tônica é a penúltima, que terminam em quê? Terminam em ditongo, ó. Ditongo e ditongo. E todas ditongos o quê? Crescentes. Então, deixa eu botar aqui, ó. Ditongo crescente, porque começou com a letra I, não é? Então, é paroxítona, que termina em ditongo crescente. E aí ele diz o seguinte, ó. Todas aí seguem a mesma regra de acentuação, correto. Letra C, número é proparoxítona, glóbulo é proparoxítona e células é o quê? Proparoxítona. Então todas são o quê? Proparoxítonas. E aí ele diz o seguinte, a tonicidade dos termos destacados recai na penúltima sílaba? Não. Se é proparoxítona, é antepenúltima sílaba. Então, a gente vai dizer que aqui está o quê? Incorreto. Portanto, o nosso gabarito já é a letra C. Mas vamos conferir aí o erro das outras. Letra D. Isto é muito útil para as pessoas com problemas circulatórios. A gente tem aqui uma paroxítona, deixa eu destacar, que se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, aqui a gente vai dizer que é paroxítona que termina em ditongo crescente. Por que é crescente? Porque começou com I. Então, aqui está correto. E órgãos, a gente tem aqui, ó, paroxítona que termina em ão. Não tem ão lá no li no chão? Ó, ão aqui no li no chão. Lembrando, tudo que é acentuação pode ter o plural, né? Então, ão ou ãos, que é o plural. Então, é acentuada porque termina em ãos, correto. Então, nossa resposta dá 16, letra C é a única que está incorreta. Questão de número 17, ó. Vou já destacar aqui a sílaba tônica.
Só com a prática você já vai destacando a sílaba tônica. Físico, políticas, econômicas, públicas, em todas elas a gente vai ter o quê? A sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, em todas elas, a gente vai ter que todas são pela mesma regra, que é a regra das proparoxítonas. Então, vamos ver o que a gente vai marcar aí. Ó. No item 1, a tonicidade recai na penúltima sílaba. Não, não é penúltima, é antepenúltima. No item 2, o acento se justifica. Ó, de novo, estão vendo aí? Ó? Paroxítona terminada em S. Não existe essa regra. A regra da paroxítona é ali no chão, uns PS de tombo. Então, ó, mais uma vez repetitivo, a gente já pega o padrão aí de pegadinha da banca. No item 3, penúltima sílaba? Não, antepenúltima sílaba, porque são todas proparoxítonas. Letra D, a tonicidade dos acentos recai na penúltima sílaba? Não, recai na antepenúltima, porque são todas proparoxítonas. E por último, os acentos dos termos destacados nos itens 1, 2 e 3 seguem todos aí a mesma regra, que é a regra das proparoxítonas. Então, resposta correta, letra E. Questão de número 18. Em termos de acentuação, assinale a alternativa cuja tonicidade do termo não recai na antepenúltima sílaba. Traduzindo, todos aí são proparoxítonas, menos um, que não está na antepenúltima sílaba. Então, vamos ver aqui, ó. Antepenúltima, proparoxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Antepenúltima sílaba, proparoxítona. Antepenúltima sílaba, proparoxítona. E aqui, ó, última sílaba. Então, esse daqui vai ser uma oxítona. Enquanto que esses aqui a gente vai ter o quê? Proparoxítona. Então, o único que não está na antepenúltima sílaba é a letra E, que está na última sílaba. Então, a gente vai colocar aqui gabarito letra E. Questão 19. Observe os termos destacados e assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta em relação à acentuação. Então, vou destacar aqui, ó, várias. É uma paroxítona. Até aqui está correto. Só que o ditongo, ó, se tem acento no vizinho, o final fica juntinho. O ditongo é um ditongo o quê? Ditongo crescente. Por que é crescente? Porque começou com a letra I. Então aqui, ó, o erro tá aqui, ele diz que é decrescente. Então esse daqui tá errado. Vamos aí para a letra B. Além, ó, a sílaba tônica é a última. Então é uma oxítona, até aí tá correto. É uma oxítona que termina em "em", também tá correto. Então nosso gabarito fica sendo o quê? A letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas. Olha, vejo que a vida tem inúmeras, então inúmeras a gente tem que é uma proparoxítona. Proparoxítona. E mais uma vez, ó, a banca vai repetir esse erro. Paroxítona terminada em S. Não existe essa regra pela terceira vez. Já a terceira questão que a gente resolve e tem esse mesmo tipo de erro. Não existe paroxítona terminada em S. Já a terceira ou a quarta vez, né? Impossíveis, ó. A sílaba tônica é essa. Então, é uma paroxítona que termina em ditongo decrescente, porque começou com E. Aí ele vai e fala que é uma proparoxítona. Não, não é proparoxítona, é paroxítona terminada em ditongo decrescente. Imprevisível, olha só, é uma paroxítona. Ele fala que é paroxítona, até aí está correto. Paroxítona terminada em L. E não em EL. É a segunda vez que a banca diz aqui que paroxítona terminada em EL. Na nossa regra, ó, ali no chão é terminada em L, não é L, tá? Então é só L. Por isso que esse aqui também está errado. Então, nosso gabarito letra B. E para finalizar, aí, ó, questão de número 20, a gente vai ter aqui, ó, sílaba tônica e sílaba tônica. Vamos aqui agora para as classificações, ó. Primeiro, única é uma proparoxítona. Porque a sílaba tônica é antepenúltima. Tanto em mísseis
quanto em abundância, a gente tem acento no vizinho. Então, a gente vai ter paroxítona que termina em ditongo, porque se tem acento no vizinho, o final fica juntinho, né? Então, aqui a gente tem paroxítona e aqui a gente tem paroxítona. Só que percebam que em mísseis eu tenho aqui que começou com a letra E. Então, é paroxítona que termina em ditongo decrescente. E esse daqui começou com I. Então, se começou com I, é paroxítona que termina em ditongo crescente. Vamos ver o que a banca quer aí, ó. Em que item ou itens o acento do termo destacado se justifica por se tratar de paroxítona terminada em ditongo crescente? Olha só, ditongo crescente. Então, a primeira letra tem que ser a letra I ou a letra U. Nesse caso, só aconteceu isso no item 3, tá? Porque no item 2 é decrescente. Então, apenas no item 3, letra C, não é? Então, cuidado aí. Recapitulando, basta saber desse esquemazinho aí, e a banca cobra muito aí a paroxítona que termina em ditongo, que pode ser crescente, se começar com a letra I, ou decrescente. Pois bem, com isso a gente finaliza aí o bloco de número 2, nos atualizando dessa nova perspectiva de mudança da banca, o PNET, no caso, que é a nossa provável banca, e ficando cientes dos erros, das pegadinhas, do que ela cobra e de como vamos gabaritar agora. Tenho certeza que depois dessa aula, ninguém vai mais errar nenhuma questão de acentuação da banca. Pessoal, esse aqui é o meu Instagram, esqueci de falar no bloco 1. Quem quiser seguir ou depois dar um feedback, fiquem à vontade, tá? É isso, a gente encerra o bloco de número 2 e a gente se encontra no bloco de número 3 com ortografia. Grande abraço e bons estudos!